pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao podcast aqui do INE. Hoje a gente vai falar sobre modelagem, sobre franquia. Ó, se você tem um desejo de ser um franqueado na tua vida, um franqueador, se você já sonhou em ter uma loja ou uma empresa do McDonald's, da C&A, C&A não sei nem se tem franquia, tô falando besteira aqui, né? Se você já teve a ideia daquele seu bolo, você tem um bolo em casa, você faz muito bem, você diz assim, cara, eu posso franquear o jeito da minha avó fazer bolo, que já ela me ensinou. Eu costumo dizer que minha avó era uma franqueadora, que ela passou a receita de bolo para a família inteira. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre franquia. Eu estou aqui com ela, minha sócia, Paula Freitas. Tudo bem, Paula Freitas? Tudo jóia, Eduardo Rocha. É um prazer estar aqui nesse podcast do INE 360, o maior instituto de neurolinguística da América Latina. E você falou franquear a sua vida. Olha, Eduardo, isso é um bom termo, Isso né? é um bom tema. É um bom nome de Ó, curso. eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu conheço uma franquia sua e do George, chamada Sara. Sara, meu Deus. Essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Essa tá rodando bem, viu? Você tá rodando Não tá dando bem. lucro ainda não. Mas Não, tá essa é só rodando depois bem. de alguns vídeos. A Duas vida décadas, tá redonda, duas décadas. eu Acho que vou o payback é uns dizer. 18 anos. Novo, payback não. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, um aluno nosso, podemos dizer mentorado, amigo e também parceiro futuro de negócio, que é o Fábio Constantino. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, mas depois dessa aula de franchise aqui, o Eduardo já matou a pau, que é a franquia tudo aqui. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu estou falando para todo mundo que me pergunta, eu falo assim, vocês, né, através do INE, através do Eduardo, aqui mudou minha vida, mudou minha empresa, né? Eu acho que quando a gente fala de pensamento, mentalidade humana, né, como a gente não valoriza isso, né? E como isso dá um diferencial, você consegue mudar o patamar, né? E eu realmente, prazer estar aqui, vamos aí conversar aí, aprender um pouco junto, né? Como você diz, né? Tudo é hora de aprender, né? Todo momento Tudo é aula, tudo é aula, tudo é aula. Cara, Fábio, eu queria saber uma coisa de você, bem curiosa, na verdade, né? Você chama-se Fábio Constantino. Constantino, eu lembro só de uma espada. Espada do Constantino, né? Eu lembro daquele filme com... Como é o nome daquele que ele é Constantino, que ele é um cara que atravessa décadas e centenas de anos, ele não morre, ele enfrenta os demônios. O Keanu Reeves, né, que fez o filme. Keanu Reeves, exatamente. Ele enfrenta as almas, ele O Constantine. Constantine, exatamente, Constantine. Caramba, esse filme é bom. Esse filme é bom. Se você pudesse resumir um pouquinho da tua história nessa sua luta até você chegar aqui. Você agora é um guerreiro da tua vida, cara. Tu é o Constantino da tua vida. Resuma aí pra nós, pra gente já ficar conhecendo aí que é um Constantino. Eu costumo sempre começar dizendo que eu comecei minha vida sendo o posso ajudar do Banco Bradesco. O rapaz do Posso coletinho, ajudar. o rapaz do coletinho que ficava lá na sala de atendimento, naquele período, estava tendo aquela migração dos bancos acabarem com as filas dentro para automatizar lá através dos caixas eletrônicos lá fora. E eu era aquele cara que ficava ajudando os idosos, as idosas. E ali Paula foi... tá de Banco do Brasil hoje. Ela tava, Ela tá de posso Com ajudar. amarelo. Você tá de posso ajudar Não, hoje. mas eu tava com um coletinho clássico lá. E ali eu costumo dizer que ali onde que foi a minha virada de chave. Porque ali eu comecei a entender a importância de você entender de gente, de entender de Atendimento, né? qualificar o seu atendimento, entender. E ali tem uma história muito legal. Eu até brinco, a gente nunca sabe se a gente ia para lá, como era castigo que o banco dava para a gente, isso era para aprender mesmo. Primeiro, todo mundo que começa em banco começa por ali. E ali eu comecei a observar ali no autoatendimento ali, que os idosos iam fazer pagamento das contas e tinha sempre um jogo de loteria ali. E eu falei, poxa, por que todo mundo... É um padrão, tinha um padrão, né, de comportamento. E eu resolvi perguntar. E a resposta era muito parecida. Não, meu filho, fazer uma fezinha, né, querer mudar de vida. Olha. E aí, lembrei que nas reuniões lá que a gente tinha lá com o gerente, sempre reclamava que a gente não estava batendo meta de capitalização. Eu lembrei, a capitalização ela custa R$10, tem sorteio. E aí eu comecei, nesse meu atendimento lá para ajudar, eu comecei a perguntar se ele não queria conhecer e eu comecei a vender. E aí eu bati a meta do banco, da agência, numa das situações. E essa mudança de atitude minha acabou fazendo eu alçar voos mais altos. Então, eu fui gerente com 21 anos de idade, né? Gerente da agência. Gerente de conta, de né? conta ali, né? Então, eu gerenciei muitas contas, grandes empresas, como Perdigão, Carrefour, aqui em Brasília, quem é de Brasília, Discoteca 2001, a Pioneira da Borracha, né? O Restaurante Roma, né? Então, assim, eram contas muito tradicionais, muito antigas aqui, com 20 anos de idade, né?
E por quê? Porque eu entendi da qualificação. E hoje eu trago muito para isso a questão da qualificação hoje. E aí tempo atrás, que queimou minha cafeteira lá, eu fui na internet, pesquisei, vi qual que é o modelo que eu queria, o que eu queria fazer. Cheguei na loja, aquela venda que o cara fala assim, comissão feita. Você fala, eu quero o modelo tal, a menina pegou lá, botou. Seu Fábio, para fazer o pagamento, a gente precisa fazer o cadastro. Sem problema. Aí ela me perguntou nome, endereço, tudo. Eu achei interessante, na hora que ela foi perguntar a data de nascimento minha, ela pulou, falou, não precisa responder, não. E aí aquilo eu fiquei refletindo, falei, poxa, ela me parou para responder a coisa mais importante da qualificação, que é a data, para poder mandar depois uma mensagem, para pensar numa revenda, numa outro compra, fazer um upsell, perguntar da xícara, tudo. Não falou. E as pessoas hoje, elas não qualificam. E aí isso eu aprendi lá naquela sala de atendimento. E toda a minha jornada hoje, depois fui para a Caixa Econômica, tudo, onde me deu uma outra vivência de expansão, aí na parte mais de expansão, onde eu participei de alguns processos de abertura de agências, casos lotéricos, bancário. Tive a oportunidade de morar em 29 cidades do Brasil, né? Então você acaba atendendo um pouco do nível cultural, tudo. E foi que aí eu comecei a gostar um pouco desse negócio de expandir. Porque principalmente a vivência como gerente de agência é muito bom. Porque eu brinco, né? Você mente para mulher, pro filho, tudo, mas pro gerente do banco você não mente. Cara, isso é sensacional isso que você falou. E eu vou dizer para você que você é o Constantino, eu sou ladrão. Eu sou ladrão de estratégias. Eu roubo estratégia de todo mundo. Eu já roubei sua estratégia. Você vai Sabe qual é a estratégia do já me modelou aqui, ó. Vai compartilhar agora? É o PDV. PDV. Já ouviu o PDV? Não. Pergunte, descubra e venda. Olha. Olha, PDV. Vamos acabar o podcast agora, senão daqui a pouco eu vou ter um concorrente aqui. Olha, você que está assistindo esse podcast, prepare-se, porque segredos serão revelados. Olha, nunca antes revelados. Modelagem do Fábio Constantino. PDV. Pergunte, modelagem, descubra e venda. Olha. Foi assim que ele começou, Paula, lá em pedir ajuda, perguntar para descobrir a necessidade para vender. E olha aí, já você temos um usa método. Isso hoje? Até hoje. Hoje o meu processo hoje de venda, ele é baseado exatamente em entender a necessidade. E aí foi, Eduardo, que foi a grande virada de chave. Aí o pessoal fala assim, Fábio, você vende franquia? Você expande negócio? Faço venda de franquias, mas o meu negócio não. Foi quando eu entendi, por exemplo, no caso de franquias, que o segredo não é vender franquia e pensar na abertura da loja, eu fiz a virada de chave. Foi aí que foi a virada assim, porque você alinha a expectativa. Você está pegando um investidor, e normalmente o perfil de quem vai investir em franquia, ele já está buscando franquia porque ele tem alguns medos, tem alguns receios, tem algumas crenças com relação à segurança, de não conhecer o negócio. Porque se ele quisesse arriscar, ele montava um negócio próprio. Verdade. Né? Então, e quando você alinha as expectativas e pensa nele, porque assim, às vezes eu recuso venda. Fala, pô, Fábio, mas você recusa a venda? Recuso, porque a gente identificou na primeira conversa que ele não tem perfil para aquele modelo de negócio. E como que a gente faz isso? Perguntando. Eu gosto de perguntar assim, a primeira pergunta que eu faço lá, olha, essa aí nunca eu contei isso para ninguém, primeira vez. O que te faz levar a acreditar que o nosso modelo de negócio é o que você está pensando em investir? E a pessoa de PNL, né? Eu acho que eu já ouvi. Eu acho que eu já ouvi isso em algum local, né? Acho que numa aula aí de um certo master trainer aí famoso, mas eu acho só que eu ouvi. Então, e por que eu faço essa pergunta? Porque ele vai me dar todas as dores dele. Porque se a gente ficar pensando só na venda, eu falo, vender é fácil demais. É muito, muito fácil vender. Agora, você tem que pensar que do outro lado tem uma pessoa que tem seus sonhos, expectativas, desejos, e a pior coisa que pode acontecer é essa pessoa ser frustrada. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro disponível, muito dinheiro, tá lá, é para gastar mesmo, mas se a gente não olha com carinho tudo, é perigoso. Então, assim, e não adianta. É ir atrás do NED, né? NED. Necessidades, expectativas e desejos. Hoje ele tá afiado. O Eduardo tá demais. Hoje atrás do NED. Tá demais. Atrás do NED, Paula. Necessidade, expectativa e desejos. Ele já tá pensando nos cortes. Ele já tá mas é bem isso mesmo, Eduardo. Por quê? Aí fala assim, Fábio, mas por que você tem esse cuidado no primeiro contato? É exatamente porque eu tenho que pensar
no investidor que vai ser o franqueado e tem que pensar na franqueadora que está vendendo aquilo. Uhum. Porque o grande erro hoje que eu vejo no mercado, que aí eu penso bem diferente da maioria das empresas que fazem vendas ou para algumas franqueadoras, você tem que pensar no franqueado, porque ele que vai te dar receita recorrente lá na frente. Uhum. Porque o franqueado ele tem que entrar, ele vai ter que abrir a loja, porque essa loja vai gerar o royalties. Hoje, franqueadora que pensa em viver de taxa de franquia está fadada a falir. Isso aí, pode anotar isso. A franqueadora tem que viver de royalties. E por que o franqueado paga royalties? Porque ele vai ter um suporte que gera uma rentabilidade. Então é aquela relação do ganha-ganha. Uhum. Então, se ele não tiver isso, tá fadado ao fracasso. Assim, é uma coisa. Pode escrever, vai fracassar. Fábio, a gente sabe que existem algumas linhas de negócio que dão mais lucro do que outras. Você diz assim, cara, existem as linhas de negócio que, se você abrir uma franquia, você tem uma tendência, falando a tendência, a você ter mais resultados. Vamos revelar as 3 linhas de negócio. Que você diz assim, cara, essas 3 linhas de negócio aqui, quando a pessoa entra, o índice de pessoas que tem mais sucesso nessas linhas, elas conseguem melhor resultado. Eduardo, que linhas são essas? Eu não vou dizer nem 3, eu vou dizer assim, hoje, a melhor linha é tem que procurar operações de serviço. Uhum. Custo operacional operação mais enxuta e custo operacional mais barato. Tá. E hoje, agora falar na margem de serviço, eu iria para 3 linhas. A área de saúde, bem-estar e saúde. Principalmente em clínicas odontológicas e área de rejuvenescimento facial e corporal. É mesmo, Olha ela só. está crescendo muito. Está crescendo. Pra você ter ideia, Eduardo, na área de rejuvenescimento facial e corporal, eu tenho alguns clientes lá na Bumbus que a gente trata delas. O pessoal fala assim, mas tem muita clínica. Mas apenas 4% da população brasileira consome. E esses dados são dados elaborados pelos grandes laboratórios mundiais que fabricam os produtos, como Galderma, Allergan, Merck, né, que são as gigantes mundiais hoje. Então, hoje no Brasil, apenas 4% consome. Estamos falando do terceiro maior mercado de estética do mundo. Olha só. E isso é uma coisa tão interessante, cara. Isso é muito interessante. Eu atendi uma pessoa que ela tem uma clínica de estética numa cidade do interior daqui. Vou falar cidade, porque se ela estiver escutando aqui, ela vai saber que eu estou falando dela. Eu já sei de quem. E ela me falou que ela tem uma margem, um lucro de margem de contribuição que supera 60%. Possível. Eu achei isso aqui, assim, quando ela me falou isso, eu disse, não, mas não é verdade. Porque o nosso lucro na venda dos produtos pós-intervenção é muito bacana. alto. Então, às vezes, eu cobro uma intervenção num valor menor, a pessoa tem uma experiência ali intervencionista comigo, mas eu ganho na venda do tônico adstringente, entende? No shampoo, Produtos, né, de manutenção na que tem que manutenção usar. que tem que usar para continuar daquele jeito. É porque Verdade. hoje, qual que eu... A gente tá falando, quando a gente fala de clínica de estética, até para o pessoal ficar assim, a gente não está falando de procedimentos invasivos, a gente tá falando de procedimentos minimamente invasivos, injetáveis. Por que esse procedimento se popularizou muito e está com uma margem alta? Porque são procedimentos minimamente invasivos, tudo à base de ácido hialurônico, que sua composição é água. Ou seja, ele vai sair naturalmente do organismo. E aí é uma coisa legal. Se der algum problema, uma alergia ou alguma doença, vai sair. E mesmo que tiver que entrar com alguma intervenção, uma pequena intervenção, um corticóide, alguma coisa, é coisa fácil de resolver. Mas o grande lance é a recorrência. Exatamente. Então, uma toxina botulínica, o famoso Botox, de 3 meses a pessoa, no mínimo, tem que fazer. Então, isso gera, por isso que ao longo prazo gera assim. Né? Mas, Eduardo, sendo bem pragmático, até para a gente não fugir um pouco aqui, hoje, uma clínica dessas aí de estética, que hoje o que sobra na última conta de lucro é de 15% a 25%. Uhum. Tá? Isso daí. Então, a gente está falando assim, se uma clínica faturar 100 mil, ela vai deixar de 15 a 25 mil de lucro. Tudo, assim. Bolso, Se né? a Paula quiser pegar e ir para Dubai e torrar tudo lá em Dubai, é dela, paga tudo lá. nem a passagem. Não, mas aí essa passagem você consegue comprar. Rica, rica, né? Mas eu tô falando assim, então dinheiro é fácil. Então, tem a possibilidade de marcar. Agora, qual que é a vantagem, por exemplo? Fábio, eu vou montar uma clínica e uma rede, eu vou comprar uma rede franqueada. Preço, né? Porque hoje, qual que é o grande segredo hoje? Você está dentro de uma franquia. Você vai ter o preço melhor porque a rede está a franqueadora está comprando em quantidade. Então você consegue ter um preço lá, então o seu preço final é mais competitivo. Por isso que tem essa velha briga dos médicos falando, não recomenda tudo. Porque uma rede, qualquer rede de estética, ela faz o procedimento muito mais barato que um médico, porque ele compra mais caro, né? Outro, você vai ter um suporte, né? Você vai ter alguém para te orientar nos caminhos. Né? Eu faço sempre uma analogia que a franqueadora pega a estrada esburacada, sem placa, falta de sinalização, né?
e a gente pavimenta a Tá estrada, tudo certinho. bota a placa, sinaliza, mas pega o carro do franqueado, bota isso, ele lá na estrada, Bota pra rodar. coloca o franqueado no volante e coloca alguém do lado dele para guiar os caminhos. Então, por isso que hoje o modelo de franquia é mais seguro. E aí tem um dado muito legal. O Sebrae ele tem uma estimativa que diz que as empresas tendem a fechar, 60% das empresas tendem a fechar em 2 anos. Uhum. Quando você vai analisar a franquia, isso cai para 6. Né? Então, você acaba mitigando muito o risco. Né? Mas hoje, quer investir em franquia, operações de serviço, saúde e bem-estar. Hoje, os grandes nichos que eu vejo dos meus clientes lá, os que mais têm tendência ao retorno mais rápido, são a clínica odontológica, aquelas que estão mais focadas em implantes, né? Aí já mais high ticket, né? E essa área de rejuvenescimento facial e corporal. Hoje são os que o mercado... Eu tenho uma dúvida. Toda expansão de negócio é uma franquia? Nem sempre, mas podemos, se a gente for analisar friamente, tudo é franqueável. Todo negócio é franqueável? Todo negócio é franqueável. Só que você vai ter que analisar se você tem como replicar, se você tem suporte, se você consegue garantir a rentabilidade. Então, por isso que eu sempre oriento lá. Às vezes, a Bumbus a gente não faz formatação, né? Mas acaba sempre vindo muitas... Como a gente também faz expansão de outras marcas, negócio, sempre o assunto franquia é tocado. Eu sempre falo, você está pensando em franquear? Monta uma filial. Bacana. Faz uma filial. Um bairro distante, um bairro próximo. Sensacional. Que você pode ver como que vai ser a gestão daquela unidade, você não estando 100% do tempo lá. Bacana. Sensacional. Se tiver rentabilidade, cara, cria os modelos, os padrões, deu para replicar, você pode franquear. Aí você pode franquear. Mas você valida aquilo com uma outra unidade. É importante o empresário saber em que estágio está a sua empresa também, né? Porque é necessário ter ali um mínimo de padronização, Com de certeza. processos. Aconteceu um fenômeno muito assustador, lógico, na minha humilde opinião, na época da pandemia, que todo mundo queria ver o que... Todo mundo virou franquia, né? As franquias saíram, todo negócio virou franquia. Aí você pega alguns nichos, né? As paleterias mexicanas, que vem aqui, todo lugar tinha hamburguerias, esmalteria, Mas todo mundo... hamburguerias de natural, né? Natural, virou aquele... Aí é muito comum... Açaiteria. E é muito comum vocês irem no shopping, às vezes tinha aquele hambúrguer que a gente gostava, ou aquela loja que a gente gostava muito, de repente sumiu, né? Uhum. Então, assim, por quê? Porque você tem que testar, você tem que ver realmente. Porque hoje, eu até brinco lá na empresa, eu falo assim, o melhor vendedor de franquia não é o Fábio, não é a Marília, que hoje é uma das minhas melhores especialistas, a Renata, é o franqueado. Uhum. Porque hoje... você liga antes de fechar qualquer negócio, ela fala assim, antes de fechar comigo, você vai ligar pro meu franqueado. E eu não ligo pro meu franqueado. Olha que bacana. Por quê? Comprovação social. Né? Porque qual que é o grande... Hoje o pessoal tem mania de querer vender só os sonhos, né? Parece que aqui é o mundo lindo da Disney, né? O mundo real não é a Disney. Então, assim, vai ter hora que você vai ter problema, tem hora que o computador vai queimar, tem hora que a franqueadora vai ter pequenos problemas. Mas o que eu falo sempre para o candidato a franqueado, futuro investidor, analisar? Analise a capacidade de solução de problemas que essa franqueadora tem. Você tocou num assunto bem interessante agora, que é o seguinte. Toda empresa tem perfil, ou seja, pode franquear. Agora eu quero inverter essa lógica. Claro. E todo empresário, ele tem perfil para ser franqueado? Qual é as habilidades que esse cara tem que ter, não franqueador, franqueado, para dizer o seguinte, cara, eu vou investir numa franquia, numa taxa de franquia, eu vou adquirir uma franquia e vou me empenhar a isso. Quando é que você percebe que esse cara ele tende a querer fazer muitas coisas do jeito dele, acaba saindo da norma da franquia e aí acaba e quer porque o cara é muito criativo e tal, etc. E com aquele perfil que gosta da coisa mais conforme, mais certinha. Como é que você enxerga esse perfil? Se a gente fosse montar esse perfil ideal. Eduardo, o empresário, se ele tiver uma resiliência muito grande a escutar, ele pode virar franqueado de qualquer rede. O que a gente vê mais na realidade? O empresário ele tem uma dificuldade muito grande de ouvir orientações. Tá. E aí você, como mentor, você entende bem disso aqui. Tanto que você vê, normalmente o empresário, quando ele começa a quebrar, que aí ele vai procurar uma mentoria. Então, hoje, o que eu vejo? O candidato a franqueado entendeu o seguinte, eu tô receptivo a ter 24 horas do dia alguém me orientando nos caminhos? Porque você já pegou alguém que já fez, já testou. Não, eu não quero.
E é muito comum, por exemplo, você entrar em redes, por exemplo, você vê lá, você entra numa rede de franquia para fazer uma análise, uma consultoria, você fala, pô, aquele franqueado não está performando. Normalmente, ele não está seguindo os processos. Ele não segue processo. Então, hoje, um candidato, um empresário, ele tem que seguir os processos pré-determinados. Já respondeu a minha pergunta. O cara tem que ser um bom Bom, seguidor de processo. Normalmente, líder ali dentro da equipe, né? Normalmente, o cara que tem um perfil muito empreendedor, ele não vira franqueado. Porque Olha. ele acaba montando o negócio dele porque ele tem uma energia tão grande e tudo. Quem é o perfil de empreendedor que vai para a franquia? Aquele cara que quer ser multi-empresário, muitos negócios, quer atuar em várias frentes e ele sabe que dá mais trabalho ele contratar, desenvolver produto lá. Então, esse é o cara que quer pegar a franquia. E aí, até o Semezado, que para mim hoje é uma referência hoje em franchise, eu até falo que ele é o verdadeiro rei das franquias, ele fala, em vez do cara montar um negócio próprio, compra 1, 2, 3, 4, 5 franquias, ele vai ter o mesmo resultado, até maior, porque é um negócio validado, testado, tracionado, e vai dar uma rampagem maior. Então, hoje, a franquia é para quem está querendo entrar nesse nível de empreendedorismo, mas não tem a coragem, ou então, às vezes tem um cara que é mais seguro, mais comedido, ou aquele empresário que quer diversificar as áreas, não tem aquela técnica, as skills necessárias para aquele momento, ele vai. Perfil bom. Normalmente, um cara que não aceita, não tem uma escuta legal, não sabe ouvir, esse cara eu até recomendo. E é isso na primeira conversa que eu tenho lá com o candidato, o meu time tem lá, se a gente identifica que tem esse perfil, a gente mesmo orienta ele e fala, não, o nosso modelo de negócio não é o que te atende. E acontece muito, eu vejo, né, nesses grupos de network que a gente vai, que às vezes o empresário tem essa veia muito forte empreendedora, às vezes ele compra uma franquia, aí ele fala bem assim, não, agora eu vou abrir meu próprio negócio. Já acontece muito isso, a pessoa quer largar a franquia ou revende a franquia e abre um negócio, às vezes até similar e parecido com o da franquia, né? Ô Paulo, isso daí é tão normal que assim, aí falando já na expansão lá que a gente faz na Bumbo, que hoje boa parte dos meus clientes são de franqueadoras, quando uma franqueadora me procura, a gente, vamos fazer expansão lá conosco, tudo, a primeira coisa que eu analiso é a circular de oferta de franquia. Por quê? Que é a famosa COF, a COF. Né? Por quê? Normalmente está mal formatado, é comum demais estar mal formatado, e qual que é o principal ponto? Está dizendo todo o know-how que não precisa falar. Nome, telefone, endereço de fornecedor, como que monta. Teve uma que eu peguei lá que tinha até o tipo de tinta que usar na parede. Então, assim, você não precisa entregar isso aqui. Por quê? Você tem que proteger o negócio. Por isso que o modelo de franquia é um modelo muito seguro, porque você tem o no compete de 2, 3 anos. Por quê? Imagina, o Eduardo criou uma empresa, vocês criaram o Winner aqui com toda a metodologia, e eu venho aqui, viro franqueado, vou montar um negócio. Pô, você rampou. Porque normalmente acontece algum tipo, normalmente um perfil que não é muito legal, ele vai olhar assim, eu não preciso mais do Eduardo. Pô, mas o cara foi lá, ele desvastou tudo sozinho, capinou. Aí quando você entende o negócio e diz que não precisa mais pagar porque não quer pagar mais royalties, aí você monta o negócio. Mas eu te falo, Paulo, normalmente quem vai abrir um negócio tende a não dar muito certo. Tá. É muito comum isso. Perfeito. Fábio, outra coisa. Você comentou agora de estruturas de franquia. Eu queria que você trouxesse a menor franquia que você já teve na sua vida. Você diz assim, cara, não é possível. Menor. De valor? Não, tamanho, menor de estrutura, de produto. Uma micro franquia. Uma micro franquia. Você diz assim, cara, não é possível que a pessoa fez uma franquia de como fazer bolo, como eu comecei aqui. Olha, nunca vi assim um cupcake assim, de monoproduto, é muito difícil. Mas hoje eu tenho um amigo, tentando um cliente meu que é a Antena Franchise, ele montou uma home base, né? Que ele criou um CFO, né? Para serviços contábeis. Uhum. Então, qual o trabalho do franqueado? Só trazer o cliente e fazer a ponte. Então, assim, existem muitos modelos assim, modelo de serviço. Então, assim, mas com monoproduto é muito raro, muito difícil ter. Até porque você precisa ter escalabilidade. Porque hoje o monoproduto é um perigo para você fechar o negócio, porque a gente está falando de um mundo muito dinâmico, né, que muda toda hora. Se você o que é bom hoje, pode não ser bom amanhã. Então, sempre você vai ver... pode perder a chance. Sempre vai ter tudo aqui. Mas pensando em modelo de negócio aqui que eu já vi... Mas talvez uma micro franquia, uma franquia pequena. Uma franquia, essas home bases, assim, de serviço, muito assim... consultoria, tem muita franquia de consultoria, que são modelos... Franquia de consultoria, como é que funciona isso?
ele passa o know-how de como o cara vai fazer uma consultoria empresarial. E o cara paga royalty para ele. Paga por isso. royalties, paga um material, tudo, e vai pagando royalties em cima do que ele vai falando. Bacana, bacana. E Imagina tem aquela isso. chancela por trás, né? Daquela consultoria que funciona. Funciona. Então, nem toda expansão de negócio é em cima de produto, né? Não, Pode ser em serviço. cima de serviço. Por isso que eu falo, tudo é franqueável e tudo é escalável, né? Eu, por exemplo, estou com um cliente lá que a gente está modelando. O sonho dele era montar uma escola para ensinar elétrica de carro elétrico. Uhum. Só que ele não está com o capital todo para montar essa estrutura, montar aqui. Aí a gente chegou no conceito de a gente montar um curso. Ele fazer um curso para começar isso. Então a gente vai começar com. A gente está modelando esse curso dele, para esse curso depois virar a escola virar uma rede, Bacana. e aí pensar em franquia. Então, tendo uma ideia boa, tem caminhos para sair. Né? Hoje, o que não deve é ficar parado, né? Eu costumo dizer que a atitude existe quando nós interferimos no movimento, né? Não dá para parar, a gente tem que movimentar, porque aí a coisa funciona. Porque hoje as pessoas olham muito e falam assim, pô, mas isso aqui, ficar parado é que é o problema. Então, E eu tenho mais um, vou botar a lenha na fogueira aqui, fogo no parquinho. É melhor expandir rápido ou devagar? depende. Depende da sua, como você vai absorver esse interno. Então, é que eu falo, essa pergunta, toda primeira reunião de onboard que eu faço com um cliente novo, é que eu já falo. Eu nunca vou prometer para nenhum cliente meu que a gente vai vender franquia. A gente vai estruturar o processo para a realidade dele. Porque você tem que absorver. Porque não adianta a gente falar assim, vamos botar uma loja de roupa. Ele não consegue dar um suporte para 10 lojas, não tem como ele ter 10 lojas. Ou então você tem que ter a capacidade de dar o suporte. Hoje, qual que é o pilar essencial de uma franqueadora? Suporte, depois rentabilidade. E aí a rentabilidade vem do suporte. Então, por isso que assim, dica para quem quer comprar uma franquia, converse com os franqueados. Visite, faça um cliente oculto, vai lá. Cliente oculto. Tá. Não tem na minha cidade. Liga, pergunta, depois liga para o franqueado. O franqueado, ele vai contar. Vocês estão falando de empresário para empresário, empreendedor para empreendedor. Realidade, É a realidade. Você tem que saber, porque de repente o negócio pode ser bom, dar dinheiro, tudo. Mas não é aquilo que eu quero pra minha vida. Eu acho que, essa é uma impressão que eu tenho, que quando uma empresa ela tem uma expectativa de criar uma franquia, e ela começa o processo de modelagem de franquia, ela amadurece, ela tem outras ideias. Eu imagino, porque a gente já fez aqui no INE, eu comecei a ter outras ideias. E essas outras ideias faz com que a gente queira desenvolver, não mais naquela área de atuação, mas sim em outras, porque se abre possibilidades. Então deve ser uma coisa muito comum, do tipo assim, eu estou fazendo uma franquia, por exemplo, no caso aqui do INE, de cursos, aí daqui a pouco eu digo assim, caramba, eu posso usar isso aqui também aqui. E aí eu começo a abrir outra janela. Aí daqui a pouco eu estou nessa janela aqui, aí abre outra. Eu digo, nossa, cara, na verdade o meu negócio não é esse, não. Exatamente. O que é o meu negócio é esse aqui. E aí eu olho para outra posição e vejo, né? E aí você vai amadurecendo esse processo. Como é que você enxerga isso dentro do cliente? Eduardo, isso é muito Deve engraçado. ser mágico, Não, né? isso é assustador de tão mágico que é. É comum. O cara montou uma rede, ele está montando um outro negócio, um outro negócio, um outro negócio, um Isso, outro eu já negócio, vi um outro isso. negócio. E aí a pessoa fala assim, mas por que esse cara está montando negócio? Não, porque você começa a ver, e eu vou te falar, as melhores ideias. Eu não posso. Por isso que o processo é tão interessante. Assim, eu, por exemplo, aqui, eu tenho um modelo de negócio que está prontinho, que foi conversa. Eu montei junto com um amigo, a gente estava agora esperando as nossas esposas saírem fazer escova. Observando uma operação, que a gente falou, cara, olha aqui essa falha aqui, essa falha aqui, essa falha aqui. Pegamos um papel lá de guardanapo, desenhamos aqui alguma coisa aqui. Pô, tá guardadinho lá. Só agora para estruturar um pouco de processo. Então é muito comum, porque você vai vendo, é que eu falo, quem entra para franquia, seja franqueador ou um investidor para comprar uma franquia, tem que entender que é uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. Porque você vai mudando a todo momento, porque você vai testando. Eu digo que as franqueadoras é a maior startup que existe, porque é MVP todos os dias. Porque você está fazendo uma operação, você fala, pô, estou com essa dificuldade, fiz aqui. Pô, mas eu preciso de um fornecedor para me entender essa demanda agora. Para que eu vou pegar o fornecedor se eu sei como fazer? Acaba criando. E aí é natural que você pega um caso muito clássico aí de uma grande franqueadora, é a Chili Beans. A Chili Beans começou óculos de sol, tudo lá.
Na pandemia, o Caíto observou que estava caindo, tiveram que fechar as lojas do shopping, estava caindo no movimento, ele percebeu, poxa, mas existe uma demanda para quem de óculos de grau, porque as pessoas estão mais no tempo no computador, fazendo vídeo com computador, aumentou tudo. Ele montou uma variação da Chili Beans para óticos. E aí você começa a criar vários produtos a serviço. Então, é muito legal. Assim, quando você vai acompanhando aqui, eu participo de alguns conselhos de franqueadoras das empresas. Às vezes, na minha reunião lá, o cara já vem ideias produtos, eu falo, a gente começa a anotar, porque você começa a pegar as manhas, já anota, porque senão perde. Quando vê, gera 2, 3, 4, 5 negócios. Porque existem 3 ciclos para franqueadoras, né? Primeiro até 50 unidades. Quando você até você chegar a 50 unidades, é só dinheiro, investindo dinheiro. As vendas de franquia, taxa de franquia, você vai incluindo isso aqui. Então, eu até brinco, você não é franqueador ainda. Atingiu 50, você vai caminhar para o segundo ciclo do franchise, que é das 100 unidades. Chegou a 100 unidades, os royalties já estão entrando, estão pagando, e aí a taxa de franquia acaba virando o lucro dos sócios. E aí se encaminha até o terceiro ciclo do franchise, que é das 300 unidades, que aí você já tem a maturidade, tá tudo assim. E aí o empresário, o dono da rede, tem que ter uma decisão. Ou ele vai virar uma grande franqueadora como McDonald's, 7-Eleven, ou Cacau Show, Boticário aqui no Brasil, ou ele vai vender isso para um outro grupo, fazer um M&A, fazer um IPO, ou um fundo de investimento. Porque aí vai começar as dores. Porque normalmente você vai estar atingindo o 5º ano de operação, os contratos de franquia vão ser renovados, muitos não vão renovar, começa a aparecer os problemas. E aí é muito natural que essas franqueadoras recebem esses vesting ou façam essas vendas, e aí eles se capitalizam e montam outro negócio, e aí já com mais experiência, tudo. Então, por isso que você Eu acho que é muito rico, né? O aprendizado quando você tem essa intenção de desenvolver uma franquia. O aprendizado que você tem. Um caminho, né? Um caminho de aprendizado. De modelagem mesmo. Porque eu acredito que esse movimento deve criar uma visão de escala e de expansão, porque ele está sempre pensando nisso. Porque às vezes, por exemplo, eu me coloco assim na posição de empresário. A gente está muito pensando na operação, né? Exato. 100%. Operação, estratégia para operação, tático para operação. A gente está no nosso mundinho aqui. A gente está querendo aumentar o faturamento, mas dentro do nosso mundinho. Mas quando a gente para de pensar sobre isso, a gente começa a pensar que existe um outro mundo lá fora. Mas melhor, quando alguém nos apresenta estratégias e ferramentas para alcançar esse novo mundo, eu imagino que o cara fica até sem dormir. O que eu ficaria. Eduardo, isso aí é que eu falo, né? Hoje... Já valeria a pena uma contratação de uma franquia só para isso. Né? Porque assim, você vai ter praticamente um serviço de mentoria, lógico, com menos intensidade, assim. Eu falo por mim, hoje a minha empresa mudou depois que eu comecei a me capacitar melhor. Vim fazer o curso contigo, eu já falei isso para você. Buscando mentores corretos, isso funciona o jogo. Porque eu costumo dizer sempre, a gente tem que olhar o mesmo com um olhar diferente todos os dias. Você tem que pagar. E isso e normalmente o empresário está muito enviesado dentro da operação. Então é muito normal. E a palavra é essa mesmo, enviesado. Né? É muito comum, às vezes eu tô conversando com um empresário lá, com um dono de franquia, lá, às vezes eu falo assim, olha, faz o seguinte, muda o seu celular de lugar aqui. Aí ele fala assim, uai, eu me sinto idiota, por que eu não mudei? Você está tão assim. E o que é pior, infelizmente, o tipo da formação também no Brasil, a gente cria que os nossos colaboradores, o nosso pessoal, não falem com a gente as verdades. E normalmente os funcionários, os colaboradores, eles não vão te falar a verdade, porque tem medo, ou de perder o emprego, ou pela nossa reação, que é natural. Então, e aí, quando você pega alguém que fala na lata, na verdade, né, muda o jogo. Porque às vezes ninguém quer errar. Então, mas você que está dentro, muitas vezes você não vai enxergar isso. Está na floresta ali, né? Não tem como. E é pior, Paula, você pior do que isso. Infelizmente, a gente é muito vaidoso, o empresário é vaidoso. Então, você está lá. Eu costumo dizer, né? A gente fala assim, as vitórias a gente conta nos palcos, né? Tá aqui. Os insucessos a gente quer esconder, o processo já vê nos bastidores. Então, verdade. Isso a gente precisa estar trabalhando muito. Então, quando a gente tem essa capacidade, então a franquia, ela acaba ajudando aqui. Você vai ter uma mentoria, e aí que é muito engraçado. Às vezes o pessoal fala assim, eu não vou pagar a royalties. Você fala, por que pagar às vezes 6, 7, 8%? E aí esse mesmo cara que falou isso, que não gosta de pagar royalties, ele paga às vezes 100, 200, 300 mil para fazer uma mentoria. Então, lógico,
mentoria tem que fazer, porque você tem que ouvir uma visão de um cara que tem muito mais experiência, né? Uhum. Mas o cara tem isso lá. Então, assim, normalmente, quando o cara escuta muito bem aqui, você vê o cara mudando. E aí, quando o cara vai para uma mentoria, ele traz melhorias que agregam todo o processo de franquia. E aí é aquela relação do ganha-ganha. Cresce a franquia e cresce o franqueador. É isso aí, acho que vai ter que ter mais uns 2, Segunda 3 parte, né? episódios, Terceira parte né? disso Pra aí. gente falar como a PNL pode ser aplicada nessas modelagens de negócio. Né? Através Eu de acho que uma a gente pode modelagem amadurecer essa conversa, né? Foi muito bom. Eu que agradeço aí, pô. Foi O maravilhoso. prazer estar aqui. Aprendi 2 modelagens. Já de cara, né? Já Já ganhou a partida nos 5 primeiros minutos do PDV, jogo. o PDV E o N, e o o NED. 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 N. O Eduardo, a gente tem que tomar muito cuidado com conversar com ele, porque ele Pior que- descobre os know-how todos Mas nossos. você tenta esconder, ele vai descobrir. não Por isso tem que eu tô jeito. próximo dele, vou virar sócio dele, que aí a gente fica tudo no bolo. É isso aí, Eduardo. Então, Maravilha, nos Paula. vemos, né, Bora, no próximo Maravilha. episódio. Fábio, deixa suas redes sociais, como a gente pode te Vamos encontrar. lá, eu tô lá no Instagram, Fábio_Constantino, também lá na Bumbus_Oficial. Segue a gente lá, tudo. Vamos falar, acho que é bom esses encontros, essas conversas, que a gente acaba sempre aprendendo muito. Com certeza. E vocês já sabem, né, gente? Nosso Instagram é Iner, com 2N, 360 e Eduardo Rocha 360. Nos segue lá e sempre acompanha aqui, que sempre, toda semana, vai ter um vídeo novo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Valeu! tchau.